Vamos ao mercado de commodities, vamos às informações do Maurício Bellinello. Vamos lá, Davi da Luz. Maurício, boa tarde para você. Chuva, frio em Curitiba ou não? Acho que o Maurício vai ligar agora o microfone. Cadê o microfone do Maurício? Cortei, desculpa, tá me ouvindo? Não, imperdoável. Tá parecendo o João Batista Olive que não pagou a conta, não entrou hoje no programa. Pelo contrário. Boa tarde, estamos aqui Maurício, com frio só, mas chuva não. Teve Curitiba abriu, mas estamos com 17 graus agora aqui. Então tá bom, tá bem agradável dentro das condições aí para Curitiba. Bom, taxa de juros hoje nos Estados Unidos deve aumentar, aqui no Brasil também já era esperada essa alta, que deve ser confirmada logo mais. E o que acontece com o mercado? Quais as consequências para o mercado de agro, essa taxa de juros nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, Maurício? Bom, tem pouca relevância nesse momento, né? O Brasil, nesse momento, é muito privilegiado, por falta de palavra melhor, porque por ser um grande produtor, né, ele se coloca agora numa posição de vantagem, né? Porque com essa escassez oriunda desde o conflito da Ucrânia e da Rússia, que coloca trigo e milho em escassez, e principalmente o óleo de soja nesse momento, por causa do óleo de palma, que está em falta globalmente por causa dos levantes na Indonésia, né, que eles não mais colocaram restrições na exportação. Para quem não sabe, o óleo de palma é o mais consumido no mundo, que compete com o óleo de soja. A alta das taxas de juros agora nos Estados Unidos e no Brasil é um fato. Todo mundo já sabe que vai vir, então se sabe-se que vai vir, ninguém tem exatamente dúvidas disso. O problema é se vier diferente do que se estima, né? 0,5% de alta nos Estados Unidos hoje e 1% de alta no Brasil amanhã. Mas sendo muito sincero, para o agricultor como um todo, o que isso traz de dificuldades é para a questão de financiamentos como um todo, né? Porque quando a taxa básica de juros sobe, isso pressiona toda a cadeia de crédito, né? Então os bancos passarão a financiar qualquer coisa a taxas maiores. Portanto, em momentos de elevação de taxa de juros, como a gente vê, financiamentos de toda a ordem se tornam cada vez menos atrativos ou mais custosos. E num ano como esse, que é um ano já de custos em alta, né, Braga? A gente sabe que boa parte dos agricultores brasileiros tem questões de financiamentos com bancos, né? Então, por falta de expressão melhor, então até o pescoço, né, de financiamentos de todo tipo, isso se torna, obviamente, um obstáculo a mais. Bom, e como você sempre diz, o mercado se antecipa às decisões exatamente como essa do próprio Banco Central lá dos Estados Unidos e também do Banco Central aqui no Brasil. Isso demonstra exatamente um reflexo dessa antecipação no dólar, né? Voltou a apresentar uma alta, voltou a operar na casa dos R$ 5 por dólar. Isso já é o efeito dessa precificação? Não deveria ter acontecido antes? Então, na verdade, isso é realização de lucros de alguma forma, viu, Braga? Porque, bom lembrar, né, o dólar estava em 5,90 a questão de 6 meses atrás. Muito dinheiro veio para o Brasil comprando o real, né, e comprando empresas, comprando um monte de coisa, e já estão saindo uma parte deles. Então, isso, parte desse dólar em alta é realização de lucros, e parte desse dólar em alta é um pouco que a gente chama da estabilização da situação como um todo agora, que é de uma incerteza grande. E é bom lembrar também que a alta de juros nos Estados Unidos vai competir por dinheiro no mundo inteiro. Não à toa, o dólar frente a todas as moedas do mundo está nas mais altas cotações em 20 anos, frente ao euro e ien no Japão, né? Ou seja, esse movimento de alta no dólar que a gente viu agora não é algo isolado no Brasil. É no mundo inteiro, tendo em vista essa elevação. Porque, de novo, é uma questão de risco. Né? Você vai pegar seu dinheiro e você vai emprestar para o governo brasileiro, que tem os riscos do Brasil, ou vai emprestar para os Estados Unidos, a economia mais segura do mundo. Quando os juros americanos, e pelo menos por enquanto a perspectiva do mercado é que no meio do ano que vem, a perspectiva para julho do ano que vem, já está entre 3,5% e 4% nos juros americanos. E aí a conta é simples, eu vou emprestar para o Brasil a 12%, com todos os riscos envolvidos, ou para os Estados Unidos. E aí você faz essa comparação com a Europa, por exemplo, que paga em alguns lugares juros negativos,
o que acontece é uma fuga de dinheiro de forma muito grande para os Estados Unidos, Braga. E isso, inclusive, é um movimento muito comum durante cenários recessivos. Porque diferente do Brasil, por exemplo, que quando tem uma recessão o dinheiro vai embora, quando os Estados Unidos têm uma recessão o dinheiro entra. Só os Estados Unidos têm isso no mundo inteiro. Então, no momento de recessão, ou a perspectiva de uma recessão, que é o que nós temos agora nos Estados Unidos, acontece uma entrada de dinheiro nos Estados Unidos e não o inverso que acontece no mundo inteiro. Bom, vai virar um aspirador de dólares, né, no mundo todo, essa alta taxa de juros, né? Apesar Exatamente. de que falam, olha, não, é a economia mais segura do mundo, mas também vive um processo inflacionário, portanto, essa alta da taxa de juros. O problema é a inflação com recessão, não, Isso. o Maurício? É uma situação que os Estados Unidos, pessoalmente, nunca passou. Eles estão com uma inflação da ordem de 8% ao ano, né? A inflação ao consumidor. A inflação ao produtor está um pouco acima disso. Portanto, se você tem 8% de inflação, ainda que, obviamente, quero deixar uma coisa muito importante. Todas as perspectivas de inflação daqui para frente, incluindo no Brasil, são de queda, tá? Ou seja, a não ser que nós tenhamos novas altas no petróleo, no trigo, na soja, no milho, a inflação globalmente, já a perspectiva já é de queda. Eu estava vendo agora, inclusive, a perspectiva para o Brasil, no mês que vem, né, que é o mês de maio, a perspectiva no momento do IPCA é 0,25 no mês. Ou seja, é a menor perspectiva em muito tempo. Então, como a perspectiva de inflação já é de queda globalmente, esse número que nós tivemos agora, 6, 7, 8%, na opinião do mercado como um todo, Braga, já é uma página virada, a não ser que tenhamos novas altas, né, nos preços das principais commodities, principalmente. Portanto, um juro de 4% nos Estados Unidos é sim um juro alto, tá? É a maior cotação dos juros americanos desde 2006. Há 16 anos atrás, se ele chegar aos 4%, né? E só para lembrar, na Europa o problema é muito mais grave, mas muito mais grave. Até mostrei aqui para a gente na semana passada, né, que na Itália os juros ao produtor, a inflação ao produtor, que seria o nosso IGPM, chegou a 46%. Na Alemanha, acima de 30%. Ou seja, a Europa está tendo uma inflação muito pior que a nossa, no auge da inflação que foi há mais ou menos uns 3 meses atrás. Ou seja, a situação nesse momento, para o Brasil, e eu vou dizer e já vou repetir, é muito mais favorável do que na média da Europa, no Japão, só não é pior realmente, ou melhor dizendo, só não é melhor do que a situação, por enquanto, nos Estados Unidos, porque como os Estados Unidos atraem fluxo de dinheiro que valoriza a moeda deles, no caso, né, isso torna uma situação melhor para eles. Ou seja, a gente está surfando, teoricamente, numa situação um pouco melhor, já que na Europa, a maior parte dos países enfrenta essa questão da guerra no leste europeu, essa disparada nos custos de produção, e, lógico, aqui na Argentina nem se fala, infelizmente, os nossos vizinhos aí estão enfrentando uma situação de inflação absurda, né, que realmente não tem como quantificar, né, devido aos governos, né, enfim, políticas de cada um deles. Agora, a gente está vivendo uma situação melhor. Agora, seria melhor se não tivesse essa expectativa de uma alta do preço do combustível, quando a gente fala combustível, vide diesel, isso? Diesel, tem essa perspectiva ainda? Não mudou uma gota. Eu estava lendo agora há pouco, inclusive antes de entrar, para entrar com informações atualizadas, né, Braga? No fechamento de ontem, né, porque tem que ser o dólar pretax do dia e mais a cotação do diesel, né? A defasagem nas refinarias do óleo diesel ainda está na casa de 1,70. Tá, em algumas refinarias até perto de 1,75 ontem, né? No caso da gasolina, essa defasagem está em torno de 60 centavos. Ou seja, a Petrobras segue segurando o preço do diesel e da gasolina. Lembrando que na semana passada ele já aumentou do gás natural. Na segunda-feira agora, a Petrobras aumentou o preço do querosene de aviação. Se espera que em breve venha o anúncio do aumento dos combustíveis principais. No mínimo, é o que ela deveria fazer se ela seguisse a política de preços dela. Portanto, só para deixar claro também, as perspectivas de inflação neste momento, tanto do IPCA quanto do IGPM, não levam em consideração a hipótese de um aumento novo nos combustíveis. Se isso vier, e por enquanto, segundo a perspectiva da Petrobras, deveria vir,
os índices de inflação certamente não ficarão por onde estão as perspectivas agora, no Brasil pelo menos. Bom, e aproveitar, explorar um pouquinho tua participação, antes de falarmos aí sobre o curso de introdução às commodities, Sim, né, sim. promovido por você e pelo João Batista. Eu sei que nessa tua tela você tem todas as informações, portanto, aí você toma as melhores decisões e, lógico, e orienta os seus parceiros, clientes nesse sentido também. Uhum. Quando a gente fala de combustíveis, fala de diesel, mas e os fertilizantes aí? E a ureia? Continua naquela escalada de preços? Porque o Brasil deve receber pelo menos para esta safra próxima, alguns carregamentos de fertilizantes aí vindos da própria Rússia. Ainda o mercado internacional está precificando uma escalada de preços, no caso de Não, ureia especificamente, não? não novas altas, uma estabilidade, ou seja, o mercado ainda, pelo menos num horizonte de até 6 meses à frente, que é o que de fato importa, o mercado não tem perspectiva, por enquanto, nem de aumento, mas também não tem de queda nos preços em dólares, da ureia, do MAP e do DAP, né, que são os três negociados em bolsa. Então, em linha com o que a gente já vem falando há algum tempo aqui, teve gente por aí querendo inclusive deixar os agricultores felizes. A gente não está aqui para enfeitar o pavão, né, o Braga? A gente está aqui para fazer uma leitura de mercado, né? E às vezes até me perguntaram sobre isso, pô, Maurício, mas você devia ser um pouco mais otimista, né? Eu não preciso ser otimista, porque quando eu me preparo para o que de fato está vindo, eu sofro menos, né? Essa que é a principal ideia. Então, fertilizantes nesse momento, eles não têm perspectiva de queda por motivos óbvios. Né? A China está lá na situação dela, a Ucrânia e a Rússia nada mudou por enquanto. Como é que qualquer um poderia imaginar que a situação dos fertilizantes por enquanto é de melhora? Tão em breve a situação na China, do lockdown lá dos portos, voltarem ao normal, lembrando que a China é um gigante produtor de ureia principalmente, e a situação da Ucrânia e da Rússia, maior produtor do mundo do potássio, do KCl, voltar ao normal, opa, agora a gente pode ter uma perspectiva de queda. Nessa situação persistente de não melhora dessa situação, por enquanto o próprio mercado lê exatamente isso que eu estou te falando. Não há nenhuma perspectiva de piora, mas também não há uma situação de melhora à frente. A gente fala só sobre a Rússia, a Ucrânia, leste europeu, mas a China vive um momento também muito crucial, né, com relação ao próprio Covid, problema de logística e até mesmo o próprio processo inflacionário que pode levar aí a outros números, uma situação econômica no segundo semestre, como você mesmo alertou, totalmente diferente daquela que vem sendo registrada nos últimos anos. Isso. A gente tem algumas hipóteses, né? Eu gosto de lembrar uma coisa muito importante. A China, dentro do ciclo econômico global, de expansão e retração, a China é sempre a primeira. É a primeira a crescer, a acelerar e a primeira a desacelerar. Né? E eu vou mostrar aqui, se você se importa, o Braga, uma informação que os nossos queridos telespectadores realmente não viram em lugar nenhum. Tá? Eu vou mostrar aqui para você. Peraí, pronto, está na tela aqui. Deixa eu colocar meu monitor aqui. Pronto. Isso aqui, Braga, é um indicador que chama impulso de crédito na China. Tá? Isso aqui é desde 2016. Isso aqui é o volume do PIB chinês que está sendo inserido na forma de crédito à indústria e à produção. Veja que a China fez mínima desse volume em setembro ou outubro do ano passado. E desde aquele momento, isso aqui já é um dado de final de março, falta o dado de abril, porque acabamos de virar o mês e ele ainda não é consolidado. Veja que a China já está irrigando o mercado com crédito desde o final do ano passado e ganhando força. Por que isso importa? Por mais que a situação na China agora seja transitoriamente problemática com relação ao lockdown e tudo mais, a China já começou a acelerar o que a gente chama de um aumento da indústria de base. Eu tive conversando essa semana com um querido amigo meu, que ele tem um distribuidor muito grande de filmes plásticos, usado em tudo quanto é embalagem, desde remédio, bolacha, brinquedo, indústria e tudo mais. O parque fabril chinês de indústria de plásticos, de filmes plásticos, está aumentando num ritmo louco já. Por que isso importa? A China está acelerando agora e provavelmente deve chegar ao topo desse ciclo no final do ano que vem, provavelmente no final de 2023. E normalmente o mundo inteiro começa a acelerar depois dela. Se ela começou nesse ano, como eu já havia dito, o mundo inteiro deve começar a acelerar no ano que vem. Então eu digo o seguinte, por mais que as notícias esse ano não sejam boas e não são mesmo, eu mantenho o que eu disse, que o meio do ano que vem deve iniciar um movimento global de aceleração de novo, que a China já começou.
Ou seja, querer que a notícia boa venha antes do tempo pode ser um sonho, mas olhando para as perspectivas que eu tenho olhado agora, eu posso quase apostar por enquanto que em 2023 a gente deve ter o início de uma retomada global de grande porte, já puxada pela China nesse ano. Observar a China, o que acontece lá primeiro, uma tendência mundial. O Maurício, o Joaquim Pinheiro, filho, manda uma mensagem aqui dizendo o seguinte: boa tarde, Braga. Alguém poderia me responder qual é o custo de proteção de preços cobrado pelas operadoras? Aí uma resposta que gostaria da tua parte, Maurício, ao Joaquim Pinheiro, filho. Vamos lá. Depende muito, Joaquim, tá? Depende do momento do mercado, se ele está um dia mais calmo, um dia mais nervoso. Num momento como agora, por exemplo, que essas questões todas que a gente elenca aqui há algumas semanas, desde a Ucrânia, quebra da safra no Brasil no caso da soja, né? A questão do Sudeste Asiático com óleo de palma, que pressiona o mercado de petróleo e que pressiona o mercado de soja também. Fazer defesa de preços agora é muito mais caro do que estava, por exemplo, há 3 meses atrás. Né? Porque o mercado estava muito mais calmo. De forma geral, dentro de uma estratégia bem elaborada, porque lembrando, não é um dia acordei hoje eu já vou fazer defesa de preços. Não é assim que se faz. Existe uma estratégia por trás disso, de como conduzir isso, tá? Nos clientes que eu atendo, na média dos preços que a gente faz, a gente sempre busca 3%. Então vamos dar um exemplo. Se hoje você está fazendo defesa de preços de soja, por exemplo, a saca de soja na sua região está R$ 180. Estou dando um valor qualquer aqui, só para dar um preço referencial. Isso vai dar mais ou menos R$ 5,50 por saca, mais ou menos. Lembrando que pode ficar um pouco mais, um pouco menos, a depender do momento da estratégia. Ou seja, é o preço que a gente tem tido de referência, de R$ 5 a R$ 6 por saca, é o que eu gasto hoje na média por uma saca de soja. No milho, nesse momento, por causa da Ucrânia, que é a maior produtora isoladamente nesse momento com problemas, né? Que a Ucrânia tem 17% da produção global de milho vem de lá, o custo médio da defesa do milho subiu por causa dessa indefinição, dessa grande instabilidade. Então, nesse momento, o milho está nos custando em média 4%. Se você tem uma saca de R$ 90 hoje, né, vai dar mais ou menos R$ 3,50 a R$ 4 por saca, mais perto de R$ 3,50 nesse momento. Mas como eu gosto de lembrar, não é um dia acordar e falei, vou fazer defesa. Não, você tem que saber analisar o preço, o momento do mercado para conseguir baratear isso e principalmente ampliar o eventual retorno da defesa. É a chamada cotação do seguro, né? Todo mundo faz uma cotação com várias operadoras. É lógico que no momento, às vezes, é mais propício uma taxa menor ou outra maior, mas aquilo lá, o produtor não deve ter também ou ficar sem um seguro para a produção e assegurar, lógico, representa ter uma possibilidade de não ter prejuízos, teoricamente, não é isso? Exatamente isso. A ideia do hedge é bem feito. A estratégia de hedge é um potencial ampliador de lucratividade. Essa é a parte boa da história. A defesa de preços é para você conseguir fazer com que preços que você tenha agora possam eventualmente ser defendidos e potencialmente aumentados dentro da sua estratégia. Então, é sempre isso. Tem momentos mais propícios e momentos menos propícios. E só respondendo aqui o nosso querido Antônio que perguntou se a Ucrânia tem tantas terras assim para ser o fiel da balança. A Ucrânia, o Antônio, é conhecida como o cinturão verde da Europa. É um país de área geográfica relativamente grande, com áreas agricultáveis muito férteis e muitas áreas agricultáveis, né? Um terreno pouco acidentado, tem essas coisas. Então, sim, a Ucrânia produz 17% de todo o milho produzido no mundo. Tá? E só para você ter, e perto de 8% do trigo, 8 a 9% a depender do ano. Ou seja, sim, a Ucrânia é um cinturão verde de grande porte quando o assunto é produtos agrícolas globais. Finalizando, Maurício, obrigado pela tua participação mais uma vez. A 7ª turma vem por aí, né? A introdução ao mercado de commodities, né? Todas essas informações. Está formando turma já, não? Nós estamos organizando o que a gente chama da fila de espera, uma brincadeira só para o pessoal que está interessado. Né? A 6ª turma ainda temos mais uma aula na semana que vem, no sábado da semana que vem. Terceira e última aula do curso de introdução a tudo isso que eu tenho falado aqui, de opções agrícolas, defesa de preços, né? E tão breve encerremos a 3ª turma, a 6ª turma, que agora é o foco total nela. Abriremos a 7ª turma
turma, ainda no primeiro semestre. Então, você que está interessado, não perde tempo, manda uma mensagem de texto por WhatsApp para a Nádia, nesse telefone que vai estar na tela aqui para você poder ver, que a Nádia vai te colocar num grupinho silenciado lá do WhatsApp, ninguém fala, é só para a gente poder se comunicar quando finalmente a gente for abrir a turma, tá bom? E lembrando, muita gente pergunta, Maurício, onde é que eu posso conversar com você, ver você falando? Tem lá no meu Instagram, @MauricioBelinello, tem toneladas de conteúdo lá, tá? Então é isso. Obrigado demais, viu, Braga? Espero demais poder ter ajudado. Sem dúvida nenhuma. Maurício, um grande abraço para você, boa tarde, até amanhã. Até amanhã, um Tchau, abração tchau. a todos.